mas marcada pela política, né, por decisões políticas, Felipe Salto, que eu queria que eu saber da sua opinião, ou seja, nós temos essa questão que vem desde o plano real, juro e câmbio e tal, isso não e é claro, e há uma enorme transferência, né, de capitais para o setor, os rentistas, grosso modo, como se fala, bem, e não investido em questões, como capital produtivo, mas vamos pensar o seguinte, tudo isso para, claro, ninguém quer voltar em 1993, a nossa inflação acho que foi 2.450% anual, você imagina quem nos acompanha, você mais jovem, o que significa isso? Uma loucura. Tal. Ninguém não pensa nisso. Mas por outro lado, então vamos começando pela inflação. Por que determinar que tem de ser 3% a inflação? Se ela for 4%, vai acabar o mundo, 4,5%, e com isso é necessário conter a atividade econômica. O terceiro trimestre mostra isso, dá impressão para mim. E aí você, consequentemente, segura a economia, trava a economia e, por tabela, prejudica indicadores muito favoráveis macroeconômicos. A questão do emprego, né? Nós tivemos a menor taxa desde a série histórica que é de 2012, né? A massa salarial e por aí vai. E em uma forma mais concreta, não no economês, melhorar a vida das pessoas, elas poderem comer mais. Porque a primeira questão que os mais pobres, que a maior parte da população brasileira quer é comer. Tanto que vai no supermercado e fica feliz para poder comprar o iogurte que deixou de comprar devido à perda do seu poder aquisitivo. Então, o que me irrita, e essa semana eu fiquei mais irritado com isso, é que as pessoas falam com uma tranquilidade que precisa segurar a atividade econômica, aumentar, portanto, o desemprego, diminuir a massa salarial para controlar a inflação. E por isso que a taxa de juros cada vez mais alta é um instrumento para isso. E essa pessoa, quando falou, eu fiquei olhando para ela, eu falei assim, acho que ele vai no restaurante, pede um bife Wellington com pistache, custa R$600, que dá 40% do salário mínimo, mais ou menos, né? Quer dizer, ele com que autoridade moral, ética ele pode falar isso? Então isso me deixou profundamente irritado, mas deixa eu passar para você. Por que estabelecer o que é 3 e aí tem de chegar a 3 para travar a economia, aumenta a taxa de juros, piora a vida das pessoas? Por que isso? Economicamente falando. São várias questões interessantes aí. Primeiro que eu acho que há um distanciamento dos chamados economistas de mercado, que basicamente são os economistas ouvidos pela grande imprensa. Então você pega a Folha de São Paulo, o Estadão, o Valor Econômico e o Globo, somos sempre nós, os mesmos, para falar que o fiscal vai acabar o mundo e que a dívida vai explodir. Outro dia até eu estava concedendo uma entrevista para um jornalista e, ao terminar a entrevista, eu falei, vocês vão entrevistar também o professor Beluso, o Bresser, pessoas que inclusive já vieram aqui no seu programa, para ouvir coisas diferentes, né? De gente que tem história e que tem muitas vezes até muito mais conhecimento do que muitos que estão sendo consultados. E que tem uma coisa que é a sensibilidade social, que falta para nós economistas. Então, como é que você chega e diz na imprensa que nós temos que derrubar o PIB e aumentar o desemprego para que a inflação seja controlada? Espera um pouquinho. Qual é o objetivo da política econômica? Quem foi que disse que tem que ser 3% de inflação? Quer dizer, de onde saiu esse número mágico? Da cachola de nós sabemos quem na época que a meta foi definida. É claro, então, quanto menos inflação, melhor. Então, por que não põe 0, então, de inflação e joga o juro de 50%? É claro que não é isso. O que nós temos que ter é o controle da inflação com crescimento econômico. A gente adora copiar os Estados Unidos, mas nisso a gente não copia. O Federal Reserve, que é o Banco Central americano, eles também têm o Comitê de Política Monetária, que é o FONC, na sigla em inglês. O que eles fazem? Eles têm 2 objetivos. O emprego não pode ficar prejudicado e a inflação também não pode se descontrolar. Então, eles olham para as 2 coisas. Tanto que a gente observa o discurso dos membros do FONC, né, do Comitê de Política Monetária lá do Federal Reserve, e o discurso deles tem sempre esses 2 elementos. Não é essa sangria desatada de que, meu Deus, a projeção de inflação está em 3,2%. Esse número é verdadeiro, é o número da projeção oficial do Banco Central para o que se chama de horizonte relevante. Então, lá em 2027, que é onde o Banco Central está olhando para controlar a inflação, já está em 3,2%. O que mais que a gente quer? Se a meta é 3%, então está na hora de começar a reduzir o juro. Agora, a meta tinha que ser discutida de uma maneira mais ampla. Tem gente muito séria na academia, inclusive,
no mercado, na opinião pública em geral, entre os economistas, que defende uma meta mais alta. Eu, por exemplo, defendo, porque o custo de você ficar buscando esses 3% é derrubar um processo de crescimento econômico que vinha muito forte e vinha muito bom nos 2 primeiros anos. Não está bom uma inflação de 4, 4,5%, está ótimo. Ninguém vai morrer por causa disso, ainda mais porque a composição é boa. A inflação de alimentos está caindo. Aliás, você teve deflação por vários meses já. Teve uma expansão forte do lado da oferta, do agronegócio. Então, o que falta, a meu ver, no nosso modelo aqui é introduzir esse elemento do crescimento econômico como um objetivo explícito da política econômica. Não dá para ser só essa coisa de que o Banco Central, como dizia o Serra, com quem eu trabalhei, é a Santa Sé, e eles são os iluminados que dizem que a inflação tem que ser 3%, e com os modelos estatísticos e tal, dizem que calcularam que a Selic ótima é a de 15%. Isso é uma balela, não existe essa exatidão. Ciência econômica é uma ciência social, no máximo uma ciência social aplicada. Não é engenharia, não é física, não é cálculo de resistência de materiais. Nós estamos lidando com variáveis que a gente tem que ter essa humildade. Elas são muito insondáveis, muitas vezes. Então, você dizer que, olha, a inflação vai ser 3,2% lá no segundo trimestre de 2027 e a Selic ótima para atingir isso é 15%. Olha, isso é um disparate, né? Então, como é que muda isso? Eu entendo que, primeiro, o Conselho Monetário Nacional, que é uma instituição importante que define a meta de inflação. Hoje tem 3 pessoas lá. O presidente do Banco Central, a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, né? E o presidente Gabriel Galípolo do Banco Central. Eles 3 definem a meta de inflação. Será que faz sentido? Será que não deveria ter uma composição um pouco maior? No passado nós já tivemos, e tivemos outros problemas por causa disso. Mas aí também era um assembleísmo, tinha sindicato, tinha isso e aquilo. Mas, primeiro, que eu acho que essa composição precisa ser um pouco mais representativa. Segundo, que o Conselho Monetário, professor, talvez pudesse fazer discussões técnicas, acadêmicas mesmo, chamar o pessoal da academia brasileira, de fora, para ver o que está se estudando, qual que é o estado da arte dos estudos sobre o modelo mais adequado, inclusive para a realidade brasileira. Eu não tenho dúvida de que 3% é um objetivo extremamente rígido e que acaba prejudicando, você acaba jogando a água do banho suja com o bebê junto, né? Então, vale a pena ficar com uma Selic tão alta? E não é só a Selic, é a curva de juros inteira, né? Porque, o senhor veja que, se pegar os títulos emitidos pelo Tesouro, os títulos públicos para financiar a dívida, eles estão saindo com juros reais de 7,5%, 8%. Então é o paraíso do rentismo, né? Como o senhor citou essa palavra, que eu acho que tem uma conotação, às vezes até ruim, mas é isso, quer dizer, você que tem poupança pode adquirir esses títulos e ficar tranquilo, né? Não tem como não ganhar dinheiro com isso. Agora, e o país, né? Com esses juros exorbitantes? É claro que vai muito mal. Então, como é que muda? Eu acho que o presidente Lula errou lá em 2023 ao centrar fogo no Campos Neto, em vez de centrar fogo nesse debate da meta de inflação. Porque ali, no começo do governo, ele tinha a credibilidade necessária e tudo para poder dizer, olha, vamos chamar um debate sobre a meta de inflação. Vamos ouvir todo mundo, os liberais, os ortodoxos, os desenvolvimentistas, e vamos definir qual é o objetivo razoável para a nossa realidade, né? Você é a favor da autonomia do Banco Central? Eu sou a favor da autonomia operacional como nós tínhamos desde 99. Então o Banco Central tem lá o seu corpo técnico, tem os diretores são indicados pelo presidente da República, inclusive o presidente do Banco Central, né, também. Mas eu questiono muito essa coisa da independência total. Porque aquilo que a professora Maria da Conceição Tavares já falava, o próprio José Serra também falava, e outros, né, economistas importantes, o Beluso, o professor Bresser Pereira, o Yoshiaki Nakano e outros que para mim são referências maiores, que, independente de quem, né, e do que.